Vivendo em sabedorias em dias difíceis. Esta é a recomendação da palavra de Deus no dia chamado hoje. Vivendo em sabedorias nos dias difíceis. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus e você é bem-vindo neste canal. Este canal é o canal da Bíblia com o pastor João Guimarães e aqui nós só tratamos do assunto da Bíblia. Se você gosta de Bíblia, se você gosta de evangelização, você está no canal certo. Este canal é uma bênção, você tem a liberdade de se inscrever nele. E entre tempo da mensagem, você pode deixar o seu like aí, também fazer o seu comentário. Nós temos aqui poucos minutos, eu peço para você ficar até o final, que Deus tem uma palavra outra vez para o teu coração. Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 15, é aonde vamos estar meditando nesses minutos. Começa dizendo assim, olha, eu disse que o tema é vivendo com sabedoria em tempos difíceis. Diz assim o verso 15 de Efésios, capítulo de número 5. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. A maneira de viver, ela depende de um cuidado. Não podemos viver de qualquer maneira, porque uma vez nós fomos alcançados pela salvação através da graça. Então hoje nós não podemos viver como nós vivíamos antes, no passado, quando nós não éramos alcançados, nós não éramos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos zambuzeiro bravo. Nós tínhamos uma maneira de viver. Agora, porém, nós precisamos ter cuidado com a maneira como o texto diz, como vocês vivem. Então, Paulo está tentando trazer para o povo, dizendo, desperta, cuidado, pense, analise, ore, para ter certeza se pode pisar em tal lugar ou não, se pode agir de tal forma ou não. Busca uma palavra, examina o céu, tenha cuidado da maneira de viver. Que não seja como insensatos. Insensatos é pessoas sem o entendimento da Bíblia, de Deus. Paulo não está dizendo que você tem que ser cheio de conhecimentos. Não é sobre isso que ele está falando sobre a sabedoria. Você precisa ter sabedoria. Não anda sem sabedoria. Não ande como sensato, mas como sábio. O contrário de sensato, de sábio para sensato, o sensato é um tolo. Uma pessoa que anda na tolice, entrando em lugares que não deve, praticando o que não deve, comendo o que não deve, bebendo o que não deve, desfrutando do que não deve, falando o que não deve, se envolvendo no que não deve. Ele está dizendo, o sábio ao contrário, ele procura agradar a Deus, porque os tempos são difíceis, são conquistadores. O tempo proporciona a nossa entrada em lugares terríveis, mas nós, como sábios, vamos caminhando na vontade do Eterno, na vontade do Altíssimo, porque Ele conduzirá os nossos passos. É sobre isso que Paulo diz, precisa ser sábio e não insensato. Verso de número 16 diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aqui ele chama a atenção dos santos. Aproveite o máximo. O que é, e a pergunta vai, do que você tem feito com o teu tempo?
O que você tem preenchido o teu tempo? Aonde é que você tem perdido mais ocupado? Onde é que você tem ocupado o seu tempo? Onde? Ouvindo o quê? Assistindo o quê? Mexendo com o quê? Paulo está dizendo, aproveita ao máximo o teu tempo, porque cada oportunidade, aproveita porque os dias são maus. Nos dias maus, não perde tempo, não percam tempo buscando coisas que não edifica nem a você e nem o próximo. Ainda ele vai para o verso 17. Portanto, não sejam insensatos, de novo ele repete a palavra, mas procurem compreender seu tempo, aproveita ao máximo, procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Isto é que eu preciso, é disso que eu necessito, é isso que eu preciso ocupar o meu tempo, entendendo o que Deus quer para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí ele vai para o verso 18, que você conhece muito. Não se embriagueis com vinho, ou não se embriaguem com o vinho, que leva à contenda, à libertinagem. Não, para o vinho é não. Agora sim, mas deixe encher pelo Espírito. Não para o vinho, sim para o Espírito Santo. Deixe se encher. Assim, você está trabalhando de uma forma que agrada a Deus. O insensato, ele se embriaga. O insensato se prostitui. O insensato se envolve em fornicário. O insensato se envolve em idolatria. O insensato se envolve em mentira, em falcatrua. Mas aquele que deixa se encher pelo Espírito Santo de Deus, este está agradando a Deus. Como encher-se do Espírito Santo? Fazendo o que para encher do Espírito Santo? Verso 19. Falando entre vocês com salmos. O que é que você tem falado entre vocês? Qual é o assunto que há discussão entre vocês? O tempo que vocês têm que aproveitar ao máximo, com que vocês têm aproveitado esse tempo? Falando com salmos, com hinos, cânticos espirituais, ou vocês têm aproveitado este tempo fazendo o quê? O que será que é produtivo que você está envolvido nesse tempo? Será que você está aproveitando o tempo? Paulo está explicando. Aproveita o máximo tempo, deixe-se encher do Espírito Santo e não se embriague com vinho, falando entre vocês com salmos. Do que é que vocês estão falando? Qual é o assunto? Qual é o assunto que vocês falam entre vocês? Então se enche com o Espírito Santo, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, você se enche do Espírito Santo falando em salmos, cantando hinos espirituais, louvando a Deus de coração ao Senhor. Esta forma você vai se encher do Espírito Santo. É desta forma que você vai crescer. É desta forma que você é sábio. É desta forma que você agrada a Deus. Assunto seu é salmos. O seu cântico são hinos espirituais. Você assim o faz de coração ao Senhor. Fazendo isso, você está se enchendo do Espírito Santo. Você está preenchendo, tendo um caráter de sábio
e não de insensato, porque se é insensato, ele se embriaga. Mas você não, você enche do Espírito Santo. O verso de número 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai. Constantemente, ou seja, sendo agradecido constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda ele vai para o verso de número 21, dizendo assim: olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Então, você vai sujeitar o teu próximo porque você é sábio. Você tem temor a Cristo porque você é sábio. Você se enche do Espírito Santo porque você é sábio. A tua conversa se envolve salmos porque você é salvo. O seu cântico é espiritual porque você é salvo. Você o faz adorando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque você é sábio. Então você ocupa o teu tempo com as coisas espirituais, vivendo com sabedoria em tempos difíceis. Você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário. Você pode se envolver nesta mensagem, você tem toda a liberdade. Obrigado por ter estado aqui comigo até o final. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Pai. Te louvo pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai querido, Pai bondoso, abençoa a tua casa, abençoa, Senhor, a casa do teu filho, abençoa o casamento, meu Deus. Que esta palavra possa edificar vidas, meu Pai. Senhor da glória, seja uma reflexão para a vida espiritual. Pai bendito santo, em nome de Jesus, abençoa teus filhos que forem encontrados com este vídeo, em nome de Jesus.